Nos últimos dias 17 e 18 de setembro, aconteceu um evento que vocês já devem estar sabendo, mas que é muito marcante, né, e com certeza vai ficar na história aí, né, que é o evento do ataque provavelmente feito por Israel e talvez com a ajuda americana, né, que causou a explosão de milhares de aparelhos eletrônicos, né, especialmente de comunicação, mas também não só, tá? Dentre os aparelhos, a gente tinha também painéis solares, eletrodomésticos, até rádio de carro, né? E até coisas mais estranhas, como por exemplo um leitor de impressão digital, né? Muito estranho. Mas então isso aqui ficou muito forte, né? Foi uma comoção muito grande ali no Líbano, né? E atingiu também áreas da Síria, tá? E tem muita coisa se falando sobre isso, né? Só que eu gostaria de falar a minha visão também, porque ela está um pouco diferente do que o pessoal aí tem visto e falado, tá? A primeira coisa que eu vou falar logo de cara é: ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ninguém sabe tudo o que está acontecendo ali. Então quem fala uma coisa muito categoricamente não está sendo totalmente sincero totalmente, né? A gente não tem como saber o que aconteceu, né? A gente só pode estipular, mas tem alguns indícios que me apontam para duas possibilidades principais, tá? E eu quero falar um pouco sobre elas com vocês, tá? Mas antes de começar a falar, eu tenho que falar primeiro que eu sou analista e eu tenho que falar a minha análise, independentemente de você gostar ou não, e eu mesmo gostar ou não de uma coisa. Eu sou analista e tenho que ver a coisa como ela é. Então, se você não gostar, eu não estou nem aí. Essa aqui é a verdade, tá bom? Outra coisa, pessoal que é muito apaixonado já não gosta das coisas que eu falo, então não estou nem aí também, já, mas não enche meu saco. Não assiste o vídeo se você não for tancar a realidade, tá bom? Entrando nisso também, já é complicado falar assim, né? Mas o que Israel fez, se você olhar tecnicamente, não só na parte do direito internacional, mas foi um ataque deliberado. E não foi um ataque direcionado contra o Hezbollah. Foi um ataque deliberado contra a população libanesa. Tá? Isso se configura um crime de guerra e um crime contra a humanidade. Isso é basicamente o terrorismo de Estado. Tá? Quem fala contra isso ou é muito apaixonado, e aí tem um viés, né, na análise, ou é mau caráter, ou é os dois. Então isso aqui já é para deixar claro. E se você não gostar disso que eu estou falando agora, já nem continua assistindo o vídeo, e eu não quero saber sua opinião, não quero saber encheção de saco depois, tá bom? Só fica aqui quem realmente quiser saber um pouco mais a fundo o que aconteceu e a minha análise aqui, tá bom? Então agora sim, vamos pro vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Como vocês já devem estar sabendo, né? Tem muita gente falando sobre isso, mas teve um grande ataque, né? Que tem muita gente falando muitas informações muito diferentes, tá? Tem muitas informações muito desconexas, até contraditórias umas das outras. Por isso também que eu estou falando, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, como foi, se é aquilo, se é isso e tal, né? E é aquela coisa que eu sempre falo para vocês também aqui no canal. Quando tentam direcionar muito para uma coisa, é porque na verdade provavelmente é outra mais discreta que ninguém está querendo falar, que ninguém está querendo mostrar também. Por exemplo, como foi aquele caso do Nord Stream, né, o gasoduto lá na Alemanha, né, com a Rússia, que até hoje tentam falar uma história que não é o que eu acredito, que eu já tenho um vídeo aqui, né, que eu falei, que tem uma reportagem muito bem descritiva que assim, seria muita invenção se não fosse a verdade, né? Mas então o que acontece? Me parece que estão tentando empurrar goela abaixo uma possibilidade para tirar a atenção de outra possibilidade aqui. Eu vou falar das duas, tá? Mas então eu vou tentar até evitar ficar divagando muito aqui nesse vídeo, porque, como eu falei, a gente não tem como saber, tá? Então ficar estipulando muito as coisas não vai rolar. Eu vou em cima das duas teses, que são as mais plausíveis, que eu vou comentar, né? Que eu acho que é o mais pertinente, o que mais vale a pena vocês saberem também. Porque tem muita coisa sendo falada, mas que não importa aqui, né? Mas então, logo de cara, já vou começar com a primeira, que é a que está sendo mais difundida, tá? Que é a de que o Mossad, principalmente, né? Mas a inteligência israelense
conseguiu de alguma forma infiltrar nas linhas logísticas, assim, vamos dizer, da comunicação do Hezbollah, ou do que eles supostamente acreditavam que iria parar na mão do Hezbollah, né? Pode ter estranhado para muita gente o pessoal lá usar pager ainda, né, que foi o primeiro ataque, né, que chamou muita atenção do pessoal. Só que na verdade, não só no Líbano, mas em toda a região, assim, até em outros lugares, ainda é muito comum o pessoal usar pager, né? Especialmente o pessoal do ramo da saúde, né, pessoal que trabalha em hospital. Eu não sei porquê, sendo sincero, né? E o Hezbollah não é diferente, faz parte ali da cultura local. O Hezbollah também está inserido ali, né? Então, seguindo essa tese, o Israel, né, o Mossad, teria infiltrado explosivos lá na fábrica, né, durante a fabricação dos explosivos, e fizeram um lote inteiro que seria destinado ao mercado libanês, né? Então, só por isso já é complicado, porque você sabe que se você mandar para o lugar, não vai ser o lote inteiro 100% comprado pelo Hezbollah, né? Vai parar na mão de muitos civis aí também. Então, isso por si só já mostra que não tem aquela questão da precisão lá. O pessoal, não, vai cair, vai ser um ataque militar contra o combatente inimigo. Não, foi um ataque contra a população libanesa, tá? Inclusive, até o Líbano, né, o governo libanês está tratando dessa forma, né? Tá tendo um grande apoio até, assim, não só da população, mas do Estado libanês. Tipo, eles estão super interligados junto com o Hezbollah nesse sentido, tá? Foi realmente um ataque muito complicado, foi bem brutal até, né? E inclusive acabou, infelizmente, atingindo muito o pessoal da saúde, como eu comentei, né? Então é muito complicado. Mas seguindo aqui, alguns indícios estão apontando que, primeiro, foi uma fabricação de uma empresa taiwanesa, né? Tanto que a polícia de Taiwan já foi direto na fábrica deles ali em pouco tempo depois que começou a sair essa notícia, né, para investigar. Só que a empresa já falou logo que não, era uma subsidiária, né, uma outra empresa contratada na Hungria, né? E isso aí parece mais plausível também, porque aparentemente é uma empresa de uma pessoa que faturou um monte, né? E que parece muito assim que é uma empresa de fachada do Mossad mesmo, né? Onde eles teoricamente fizeram isso aí, implantaram os explosivos nos dispositivos, né, e mandaram para o Líbano. Ok. Só que aí já tem algumas contradições aqui, minhas, tá? No dia seguinte mesmo, não foram só os pagers que explodiram. No dia seguinte explodiram também aqueles walkie-talkies, né, rádios comunicadores, e outros equipamentos. Como eu falei também, até máquina de leitura de impressão digital, né? E também tem relatos até de painéis solares. Então, tipo assim, não tem como eles infiltrarem em tudo isso, né? Fora que assim, uma escala grande dentro do país e regiões diferentes, tá? Além do que, também, dentre eles, foram rádios automotivos. Aí eu até brinquei quando eu comentei com alguns amigos, falei, foi o fantasma de Kiev que entrou em cada carro e colocou lá explosivo, né? Até porque tem uma coisa, ficou muito se falando, mas vários números diferentes, né? Falando de que foi o carregamento chegou no Líbano há poucos dias, outros falaram que há 5 meses, e outros falaram que era mais tempo. Tudo bem, isso já é uma coisa, né? Quanto mais tempo é mais complicado ainda, né? Mas tem outra questão. E os equipamentos que já estavam lá mais antigos? Por exemplo, alguns dos walkie-talkies já tinham mais de 10 anos, tanto que nem tem mais a fabricante, nem tem mais os componentes, nem as baterias, por exemplo, né, que poderiam ter sido colocadas. Então é uma coisa muito maior, assim, mais antiga. Não tem como eles terem infiltrado em todas essas cadeias e infiltrar explosivos nisso aí tudo, tá? Então isso aqui já são algumas contradições que eu gostaria de deixar para vocês, né? Mas só para concluir nessa tese, me parece muito forte que eles estão focando muito nessa teoria, porque já tem gente falando, especialmente o pessoal que é mais pró-Israel, o pessoal falando, tá vendo, agora é um golpe de mestre do Mossad, acabou pro Hezbollah, eles se infiltraram lá dentro, não sei o que lá, começaram a falar um monte de coisa, né? Algumas coisas pertinentes, outras inverdades, mas de qualquer forma, me parece que é muito mais empurrar essa tese, né? É muito mais uma questão de tentar limpar a imagem da inteligência israelense, né? Tentar continuar ainda aquela ideia de que eles são a melhor inteligência do mundo, que ninguém está salvo ali, né? E causar aquele temor mesmo entre os libaneses, especialmente o Hezbollah, né?
porque fala, pô, alguém pode ter vazado as informações, ou alguém está aqui dentro e infiltrou isso aqui dentro, né? Causar aquela confusão e o medo mesmo lá dentro, né? Me parece ser muito mais isso, tá? Do que propriamente uma coisa concreta. Apesar de ter indícios fortes também, tá? Mas eu não estou falando que é uma coisa ou não. Só estou colocando aqui os pontos, mas eu não acredito muito nessa tese. Eu vou colocar agora a segunda, que eu acredito que é muito mais ela, tá? Até porque tem outros indícios muito fortes também. A segunda tese, que foi, interessantemente, a primeira que eu vi, o pessoal já começar a levantar, mas depois já começou a vir as outras informações e o pessoal deixou de lado. Mas eu ainda vejo muito forte essa tese aqui. É a tese de que foi alguma forma de guerra eletrônica. Isso para mim é muito mais plausível, porque as duas são possíveis, mas para mim essa é muito mais plausível, tá? Porque, vamos já começar aqui. Logo antes de começar o ataque, teve um avião da Força Aérea Americana, um avião de guerra eletrônica, né, que ele tem várias capacidades, dentre elas até hackear, se infiltrar, né, dentro de aparelhos com Wi-Fi, né, e várias outras coisas. Esse já é um aspecto interessante. Logo antes, assim, ficou ali perto, né, do Líbano, na costa libanesa. Além disso, também logo naquele momento ali, durante, né, teve uma grande interferência no GPS, naquela região toda, tá? Além disso, também atingiu a Síria, numa escala bem menor, mas atingiu, tá? E se você pensar, uma onda, ela espalha uniformemente, é uma onda. Não é localizada regional, tipo assim, aqui ela avança, aqui não, aqui ela segura, tal. Não tem isso, né? Isso para mim me explicaria chegar até lá, né? Mesmo que um pulso direcionado. Esses aspectos já me mostram um pouco isso. Mas claro, uma coisa que é importante deixar claro, eu não sou técnico nisso, não entendo muito de eletrônica, nem de engenharia nesses aspectos, né? Eu sou internacionalista, sou analista internacional voltado para a política, então eu só estou falando com base em tudo que eu já vi, que eu já estudei, mas eu não sei tecnicamente falar isso, tá? É uma tese, um pensamento meu que eu estou compartilhando com vocês, tá? Agora, no passado já aconteceu 2 vezes com o Irã e 1 vez com Israel, um contra o outro, né? De cyberataques, né? Então aí é pela parte da computação, ocasiões em que hackers, né, provavelmente militares, né, mas se infiltraram lá e causaram superaquecimento de computadores, acredito que aqueles computadores mais potentes, né, e causaram explosão do lugar por conta disso. Eles se infiltraram no sistema, fizeram comandos lá que travaram o computador por tantos comandos, né, ele ficou lá, foi superaquecendo e explodiu, basicamente. Tá? Isso aconteceu 2 vezes no Irã e 1 vez no Israel. Eu acredito que seja possível acontecer a mesma coisa pelo aspecto eletromagnético. Tá? Eu não sei se é possível, mas eu acredito que sim. Tá? Você manda as ondas, aí eu não sei se seria uma onda específica ou múltiplas ondas em sequência, que aí também causariam o superaquecimento dos equipamentos e ele explode, né? Que nem tem caso de gente com o celular no bolso que fica tão quente que explode, acontece, né? Não é tão comum, mas acontece. E pra mim é a mesma coisa, tá? Eu acredito que seja muito isso. Aí até estranho, um pouco, algumas explosões realmente parecem mais fortes do que o que devia, né? Mas ainda eu acho que é possível isso. Até porque, se a gente pensar, faz o sentido, né, ter sido alguma coisa nesse sentido para pegar tantos aparelhos diferentes, né? Se fosse alguma coisa muito específica, você pode até pensar, mas pô, começou a pegar tanta coisa diferente que não faz sentido. Agora, se você pensar que foi uma onda em uma certa frequência, né, que atingiu vários desses aparelhos, aí faz mais sentido. Por isso que explodiu alguns equipamentos que não tinham nada a ver, né? Como por exemplo painéis solares, né? Não adianta nada você tentar explodir aquilo lá com um explosivo, vai pegar quem? Geralmente é um negócio que fica no telhado, né? Agora, explodir tanta coisa, que nem muitos aparelhos multimídia, né, rádios, automotivos também, isso faz mais sentido pra mim, tá? E assim, também é uma coisa muito mais fácil para Israel ter feito, porque eles realmente têm muita tecnologia, muito avançada nesse aspecto, em vários, né, mas na guerra eletrônica eles são bem fortes, né?
E é basicamente você ter um meio de mandar a onda, né? Eles têm diversas torres, né, e sensores e antenas, né, por onde eles poderiam ter feito isso, na fronteira mesmo com o Líbano. Então é só direcionar o pulso. E mesmo assim também pode ter aviação, né, como eu falei, o avião americano, né, pode até ter sido ele, vai saber, não faço ideia, né? Alguma coisa nesse sentido. É muito mais fácil, é só você ter um equipamento que mande a onda. Não tem que ter uma rede enorme de inteligência e se infiltrar nas fábricas e colocar explosivo e contar com a sorte de chegar lá. Não, é uma coisa muito mais factível, né? Então eu acredito muito mais nessa tese. Como eu estou falando, eu sou só analista, eu vejo, já sei que tem como fazer isso, mas eu não sei se é. Tecnicamente já não sei, tá? Então fica aberto aí para vocês pensarem comigo, tá? E se por acaso tiver alguém que for, sei lá, engenheiro, como fala? Não eletricista, mas que manjar de eletrônica, fica à vontade também para colocar suas informações aqui nos comentários também, tá? Desde que realmente seja, né? E que seja uma coisa pertinente, não vem falar besteira aqui, né? Mas então eu queria trazer esses pensamentos para vocês, mas agora a gente tem mais coisa ainda para falar. Agora vamos lá, pessoal. O que isso quer dizer? Né? O pessoal acho que não se ligou muito ainda o que isso pode significar, esse ataque todo, né? Mas até uma coisa importante a gente entender aqui. Uma das informações que o pessoal falou, que está alegando, né, é de que talvez 2 operativos do Hezbollah tivessem percebido, né, a movimentação ali, a questão, e passaram para o Hezbollah, né, para a cadeia de comando. E Israel, percebendo que foi descoberto, para não perder todo esse plano, né, todo esse processo, decidiram ativar tudo de uma vez para não perder tudo, para causar algum impacto pelo menos, né? Isso faz sentido também. Só que de qualquer forma, essa operação, não é uma operação pequena, ela tem motivos, né? Mas especialmente é uma preparação para uma operação maior, né? Especialmente falando, né, uma operação terrestre, tá? Uma preparação para você avançar, tá? Isso é corroborado também pelos ataques, infelizmente, que estão acontecendo lá no Líbano, que estão sendo uns dos mais pesados, né? O pessoal lá falou que foi sem precedentes. Então foi um bombardeio bem pesado, né, que aconteceu também, que também aponta para essa questão. Parece ser uma preparação, né, para um avanço terrestre, que é seguindo a retórica mesmo israelense, né, e várias movimentações de tropas que eles estão fazendo, né. É claro que isso já faz meses que eu estou falando que está acontecendo, né, mas agora realmente mudou o nível. Tá? Realmente, enviaram muito mais tropas. Eles falaram efetivamente que a gravidade da guerra mudou do sul de Gaza, né, para o norte, ali para o Líbano. Eles falaram que o alvo principal agora é o Hezbollah. Então eles estão faz tempo já preparando o terreno para isso, no sentido literal e no metafórico. Isso é o que mais parece estar acontecendo. Tá? É uma preparação para essa operação, infelizmente, né? Infelizmente para os dois lados, tá, gente? Pode ser que o pessoal de Israel tá achando que pode ser meio torcendo pro Hezbollah, mas eu já falei em outro vídeo, um conflito entre os dois é o fim dos dois, tá? Mas eu ainda acho que pode ser mais prejudicial para Israel em si do que para o Hezbollah, tá? Mas então, infelizmente, parece que esse é o caminho que está sendo seguido, tá? Então, assim, por que esse ataque todo seria uma preparação? Por quê? Até o pessoal bem pró-Israel tá falando, tá vendo? Estão esmagando o Hezbollah, eles estão em caos, não sei o que lá, já estão ferrados, né? Mas, na realidade, vamos pensar aqui. Nos 2 ataques, o número de pessoas feridas, né, no total, tá em torno de 4 a 5 mil pessoas. Tá? A gente não tem os números exatos, né? Mas em torno de 4 a 5 mil pessoas. Dessas, esses ataques já provocaram, né, algumas dezenas de mortos, né, mas o Hezbollah oficialmente só declarou cerca de 18 mortos, perdão, algo em torno disso, né, o número vai mudando conforme o momento, mas até agora que eu estou gravando o vídeo, algo em torno dos 18 combatentes. O resto é tudo civil, tá? Inclusive as 3 primeiras mortes confirmadas no primeiro ataque foi uma menina de 10 anos, uma mulher e um menino também de bem novo, né? Não vi a idade. Quase todas as vítimas são civis, né?
Mas vamos pegar que fosse 5.000 combatentes do Hezbollah apenas. 5.000 combatentes, apesar de ser um número expressivo, né? Dá mais de uma brigada. Só que o Hezbollah tem mais de 100.000. Né? Os números não são precisos, né? Ninguém tem esse número exato, mas entre 100 e 150.000 combatentes. Então 5.000 não causa tanto impacto assim como essas pessoas que estão torcendo acham. Mas de qualquer forma, qual que é o verdadeiro impacto aqui? Com esse tipo de ação você causa pânico, né? Você causa o caos nas linhas inimigas. Essa é a ideia, né? Por quê? Vamos pegar agora no Líbano mesmo. Primeiro já dá o choque ali, não só para o Hezbollah, mas para a população libanesa como um todo, né? Você lotou hospitais, né? Então, por exemplo, se Israel viesse a realizar um ataque logo em seguida, os combatentes não teriam lugar para ir, porque os hospitais já estão cheios, né? E também parece que esvaziaram muito os bancos de sangue no Líbano. Agora, parece que teve uma campanha, né, larga escala, que o Nasrallah, que é o líder, né, do Hezbollah, falou que foi o maior da história, né? Mas teve uma campanha no Líbano para, como fala, doação de sangue, né? Então, isso já foi contornado, mas de qualquer forma são impactos que você vai causando, né? Mas o principal componente é a questão psicológica, né? E fora que, assim, nesse caso específico, você agravou bastante a comunicação também do inimigo. Só que uma coisa que também aqui vale comentar, pelo que se sabe, o Hezbollah não depende desses pagers, tá? Eu acredito, é até uma impressão minha, tá? Impressão mesmo, não sei, mas uma impressão minha. Os operadores do Hezbollah que tem isso, que usam pager, usam mais tipo, pessoalmente, não pelas ordens do Hezbollah, né? Porque parece que eles usam muito ainda outros tipos de comunicação, né? Inclusive, pode parecer rudimentar, mas mensageiros, né? Por moto, né? Mas aí é uma suposição minha também. Eu acredito que deve ser pelos túneis subterrâneos que eles vão com moto lá, o cara para entregar as mensagens escritas, né? Aí você fala, nossa, que bagulho rudimentar. E pode ser, e demora um pouco também as ordens. Só que assim você não fica à mercê de hackers inimigos, né? Hackers ou explosões agora, né? Não tem como o inimigo interferir nesse tipo de comunicação, né? Então fica uma coisa bem mais segura para eles, né? Então parece que não afetou tanto assim o Hezbollah, mas de alguma forma impactou, né? Com certeza. Então essa é a ideia, esse é o motivo por detrás desse ataque, tá? Agora, a questão, né, da operação, se realmente foi aquela questão do que os caras do Hezbollah pegaram antes, e por isso Israel teve que adiantar, isso explicaria o porquê que não teve logo em seguida uma ofensiva, né? Só que a gente não sabe, na verdade. Até agora que eu estou gravando o vídeo não começou uma guerra, né? Eles não invadiram ainda. Mas talvez até ter saído o vídeo ou logo em seguida também pode acontecer, né? Então não dá para saber. Mas de qualquer forma, isso, junto dos ataques aéreos que estão já acontecendo faz tempo, mas que agora aumentaram muito a escala, podem ser essa preparação sim, tá? Até porque o discurso da elite política e militar israelense está sendo nesse sentido. Então, infelizmente, tudo indica que vai ter alguma coisa aí, né? Então, o problema não é só esse e os custos dessa operação, mas a resposta, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que as informações que eu tenha falado aqui para vocês, as minhas ideias aqui, né, tenham feito sentido, ou que você tenha podido absorver alguma coisa. Espero que vocês possam tirar suas próprias conclusões, né, ir atrás, pesquisar, né, com essas informações. Então é isso, né? Quem está chegando agora também, convido a se inscrever no canal se você gostou, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o like se você gostou também, né, que ajuda aqui o canal. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta, que tem alguma coisa a agregar, né? Quem é importante, quem gosta desses assuntos mesmo. E qualquer informação extra, qualquer sugestão de assunto, qualquer coisa que for pertinente falar e respeitosa, importante, pode deixar aqui na descrição, aqui nos comentários, aliás, né? E a gente conversa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês e espero vocês no próximo. Então, até lá!